E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, futuros e futuras policiais penais federais, futuros e futuras servidoras do Departamento Penitenciário Nacional. Sou o professor Vinícius Ferreira, com enorme satisfação que estou aqui com você novamente para estudarmos legislação para o concurso do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional. Espero que cada um de vocês esteja muito bacana, espero que cada um de vocês esteja muito bem. Galera, hoje a gente vai estudar uma norma que é fundamental para a sua preparação para esse concurso, para o concurso do DEPEN. É a portaria 4226 do ano de 2010. É a portaria que regulamenta o uso de força pelos agentes de segurança pública. Então, galera, para você que está estudando para o sistema prisional, para o sistema penitenciário federal, essa norma ela é primordial para que você forme um conhecimento bacana, tanto para a sua prova objetiva, como para a sua prova discursiva. Já pensou se sua prova discursiva aborda o conteúdo referente ao uso de força pelos agentes federais de segurança pública? Conhecer as disposições dessa norma vai fazer toda a diferença na sua futura aprovação. Galera, gostaria de agradecer o retorno positivo de vocês que acompanham o meu canal. Muito obrigado mesmo. Cara, 99,9% aí de like aí nos meus vídeos. Então, fico muito feliz aí pelo feedback positivo de vocês. Gostaria de mencionar que o material, os slides que eu utilizo nessa aula, eles são aí destinados a você de forma gratuita na descrição do vídeo. Tem um link lá, clica. Baixe o material, forme um bom material de estudos para você se preparar. O bloco de conhecimentos complementares, que é a parte onde eu ministro aulas, que é a parte das legislações, das normas, é a principal parte do DEPEN, né, galera? 50% da prova é só dos conhecimentos complementares. Então vamos nessa. Se você tiver alguma dúvida, me procure, seja pelos comentários, pelo meu Instagram ou através do meu e-mail. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Portaria Ministério da Justiça SEDH, número 4226 de 2010, parte 1. Essa é a nossa primeira aula sobre essa portaria tão importante para o concurso do DEPEN. Galera, meu Instagram aí na tela, @professor Vinícius Ferreira. Se você tiver essa rede social, me procura lá, me segue. Frequentemente eu posto dicas importantes para a sua preparação para o concurso do DEPEN. Galera, dúvidas? Professor Vinícius Ferreira, @yahoo.com.br. Seja dúvidas de conteúdo, seja dúvida referente a algum dos meus materiais. Antes da gente iniciar a nossa aula, galera, tem que falar do meu projeto de simulados. Já estou no simulado de número 8, já estou concluindo todas as normas referentes ao bloco de conhecimentos complementares. Já temos mais de 1000 questões aí referentes a esse concurso do DEPEN. Galera, o simulado 9, que encerra todas as normas, será do DENAISP. Já o simulado 8, que já se encontra disponível, tem 120 questões inéditas dessas normas que seguem aí na sua tela. Portaria 4226 de 2010, que é essa que a gente vai estudar agora. Portaria 65 de 2019. Portaria MJSP número 157 de 2019. Então, a portaria que regulamenta o uso de força, portaria que regulamenta a força de intervenção, portaria que regulamenta a visita social nos estabelecimentos penais federais. Galera, apenas R$10 esse simulado, um valor muito em conta, justamente pensando em você, que não dispõe de muitos recursos para poder estudar, para que você possa praticar essas normas. Resolver questões, aplicar o conhecimento que você adquire nas aulas teóricas vai fazer toda a diferença na sua prova. Cada um dos meus simulados, galera, tem gabarito, fundamento legal, fórum de dúvidas, tema de redação com folha de redação para você praticar. Caso tenha alguma dúvida, é só mandar um e-mail para mim, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Beleza? Galera, lembrando que após a conclusão do simulado de número 9, que vai sair aí nos próximos dias, passarei a confeccionar simulados gerais, abordando todas as normas, e esses simulados serão comentados cada uma das questões.
Beleza? Galera, de brinde para você que adquiriu o meu simulado número 8, vai aí 120 questões inéditas da Lei de Improbidade Administrativa. Esse simulado da Lei de Improbidade Administrativa ficou muito bacana. Vai fazer toda a diferença aí na sua futura aprovação para você gabaritar as questões dessa norma. Então vamos lá, galera, iniciar a nossa aula aí da portaria MJ-SEDH número 4226 do ano de 2010. Primeira coisa que você tem que saber sobre o que dispõe essa portaria. Essa portaria, ela estabelece diretrizes para o uso da força pelos agentes de segurança pública. Estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Galera, quando a gente fala de agentes de segurança pública, a gente está falando de todo mundo que faz parte do sistema de segurança pública do nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, os policiais militares, os policiais civis, os policiais federais, os policiais rodoviários federais. Você, futuro agente federal de execução penal, policial penal federal. Os policiais penais, os antigos agentes penitenciários, também são agentes do sistema de segurança pública brasileiro. Beleza? Então, galera, quando a gente fala de uso da força referente aos órgãos de segurança pública, a gente tem a sua regulamentação dada por essa portaria. Portaria MJ-SEDH, número 4226 do ano de 2010. Essa portaria, galera, ela é desmembrada no seu texto em 2 anexos. E é muito importante que você estude os 2 anexos. Isso é muito importante. O anexo 1, ele é complementado nos seus conceitos pelo anexo 2. Então, essa portaria, ela tem o anexo 1. No anexo 1, a gente tem as diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública. Então, galera, o anexo 1, ele estabelece essas diretrizes. O anexo 2, galera, é o glossário. Nesse anexo 2, você vai encontrar os conceitos das disposições que estão previstas no anexo 1. Então, no anexo 2, você encontra os conceitos do anexo 1. Beleza? É importante estudar os 2 anexos dessa portaria, lembre-se disso sempre, isso é muito importante para a sua prova. A portaria 4226, ela conceitua o que vem a ser a força. Esse conceito é importante para a formação do seu conhecimento sobre o assunto. Vamos lá. Força é a intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. Galera, essa palavra coercitiva faz toda a diferença na formação do seu conhecimento. Quando a gente fala de coerção, é que a gente está fazendo algo que vai de encontro à vontade da pessoa. Aí é necessário essa intervenção coercitiva. Se a pessoa está concordando, está colaborando com os atos praticados pelo agente de segurança pública, não é necessário nenhum tipo de coerção. O trabalho do sistema de segurança pública está fluindo naturalmente. Agora, se a pessoa está praticando um ilícito, ela está violando o ordenamento jurídico, ou ela não quer seguir as ordens e praticar aquilo que está sendo demandado pelo agente de segurança pública, desde que legal, é necessária essa intervenção coercitiva. E essa intervenção coercitiva está relacionada ao conceito de força. Lembrando que essa força ela tem uma finalidade, ela tem um fim. Essa finalidade é preservar a ordem pública e a lei. Não existe uso de força com a finalidade de garantir interesses particulares do agente público, mas sempre preservar a ordem pública e a lei. Fique atento a isso aí, beleza? Muito importante também ficar atento aos fundamentos da portaria 4226 do ano de 2010. É muito importante que você fique atento a esses fundamentos, principalmente se você for fazer uma prova discursiva, galera, para que você possa fundamentar muito bem a sua redação e ganhar um ponto precioso aí na hora de resolver essa questão. Beleza? Galera, olha só.
o uso da força aí, a portaria 4226, ela é fundamentada nos seguintes documentos. Ela é fundamentada no Código de Conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei, Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Quem foi que criou esse Código de Conduta, professor? Galera, esse Código de Conduta foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 34169 do ano de 1979. Então, esse aqui é o primeiro fundamento da Portaria 4226 do ano de 2010. Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Isso aqui foi adotado pela Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas. É fundamento também os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que foram adotados aí pelo 8º Congresso das Nações Unidas para a prevenção do crime e o tratamento de delinquentes. Isso se trata aí da Resolução 1989 do ano de 1989. Beleza, galera? Então, esses princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários foi adotado pelo Congresso das Nações Unidas, também é um fundamento para a confecção e edição da Portaria 4226. Temos também os princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que também foi adotada aí pelo 8º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes, e, por fim, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em outras palavras, galera, os fundamentos da Portaria MJ-SEDH 4226 de 2010 são documentos internacionais das Nações Unidas, documentos internacionais da ONU. Você pode muito bem fazer esse resumo numa possível prova discursiva e escrever dessa forma. Então, são documentos internacionais da ONU que regulamentam a atuação de funcionários responsáveis pela aplicação da lei e também o uso de força de armas de fogo pelos agentes responsáveis pela aplicação da lei. Beleza? Galera, é importante também ficar atento a outros fundamentos da Portaria MJ-SEDH. Quais são esses, galera? Necessidade de orientação e padronização dos procedimentos da atuação dos agentes de segurança pública aos princípios internacionais sobre o uso da força. Falei com você sobre isso, são documentos internacionais que estabelecem esses princípios. Esse objetivo aqui, ó, importantíssimo para a sua formação de conhecimento sobre essa portaria. Objetivo de reduzir paulatinamente os índices de letalidade resultantes de ações envolvendo agentes de segurança pública. Galera, em outras palavras, reduzir as mortes e as lesões que resultam das ações praticadas pelos agentes de segurança pública. Então, galera, orientar, padronizar para reduzir os índices de letalidade. E também é um fundamento aí as conclusões do grupo de trabalho criado para elaborar proposta de diretrizes sobre o uso da força, composto por representantes das polícias federais, estaduais, guardas municipais, bem como com representantes da sociedade civil, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SEDH, e do Ministério da Justiça. Beleza, galera? Então, disse para você vários fundamentos que servem como base para a edição da Portaria 4226 de 2010. São a base para a formação aí da orientação e da padronização, da confecção das diretrizes para o uso da força no nosso ordenamento jurídico. Galera, olha essa pergunta aí importante que segue na sua tela.
Você, futuro agente federal de execução penal, agora policial penal federal, será um agente de segurança pública? Sim, eu já falei sobre isso para você. Então, essa portaria MJSE-DH 4226 de 2010, ela vai se aplicar a você, futuro servidor do DEPEN, futuro policial penal federal. Então, fique atento a essas características, porque o uso de força por você, futuro agente federal de execução penal, será regulamentado por essa portaria. Essa portaria vai fazer parte do seu dia a dia. Beleza? Galera, a observância das diretrizes sobre o uso da força estabelecidas na portaria MJSE-DH 4226 de 2010, elas são obrigatórias pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública. É um uso obrigatório. Os agentes de segurança pública da União, os agentes de segurança pública relacionados ao governo federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, você, servidor do DEPEN, e os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, obrigatoriamente deverão observar essas diretrizes sobre o uso da força. Galera, lembrando que a gente está falando de uma portaria do Ministério da Justiça. Essa portaria, via de regra, ela se aplica aos integrantes aí do Sistema Federal de Segurança Pública. Nos estados e também no Distrito Federal, a gente tem os seus próprios documentos sobre o uso de força, editados aí, em sua maioria, com base na portaria MJSE-DH. Beleza, galera? Então, prosseguindo aqui com o nosso estudo, é importante ficar atento aí aos requisitos aí da portaria MJSE-DH. Então, o uso de força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e deverá considerar primordialmente o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, pelos princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, pelos princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo, pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e na Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Todas essas normas elas serviram como base para a confecção das diretrizes do uso da força pelos agentes de segurança pública, que são estabelecidos pela portaria MJSE-DH número 4226 de 2010. O uso da força dos agentes de segurança pública deve se pautar, deve se basear nesses documentos. Beleza? Lembrando do que eu falei para você, que é pautado em documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Beleza? Galera, agora a gente vai falar aí dos princípios que vão nortear o uso da força. Esse assunto é fundamental para a sua prova. Esse assunto é importantíssimo para o concurso do DEPEN. Importantíssimo, galera. Olha só. O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Esses são os princípios que vão fundamentar o uso da força. Esses são os princípios que devem ser obedecidos pelos agentes de segurança pública no uso da força. Eu falei para você no início da nossa aula que o anexo 1 da portaria 4226, ele estabelece as diretrizes para o uso da força. E que o anexo 2 é o glossário. O anexo 2 apresenta os conceitos que são abordados aí no anexo 1. E o anexo 2, ele conceitua o que é cada um desses princípios, que é uma outra parte importantíssima da nossa aula. Olha só,
Galera, princípio da legalidade. Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. Então, galera, a legalidade está relacionada ao uso de força nos casos previstos em lei, nas hipóteses em que será atingido um objetivo legal dentro dos limites que a lei fixa para o agente de segurança pública. O princípio da necessidade estabelece que determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Então, essa é a característica do princípio da necessidade. O uso de força, galera, ele deve ser como se fosse uma escada. Primeiro, a gente usa níveis de força que são mais baixos, para depois utilizar níveis de força que são maiores, que são mais intensos. Claro que se for num caso que é necessário de cara um uso de força mais intenso de todos, que seria, por exemplo, o uso de uma arma de fogo, ceifando uma vida, isso pode ser utilizado porque está dentro aqui dos limites da lei para se atingir um objetivo legal. Mas a ideia da característica da necessidade é utilizar níveis menores e evoluindo para níveis maiores do uso de força. Essa é a ideia da característica da necessidade. Já a proporcionalidade estabelece que o nível de força deve ser utilizado sempre, o nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça, representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública. Como assim, professor? O uso de força ele deve ser proporcional. A ameaça é grave, deve-se utilizar um nível de força de maior intensidade. A ameaça é branda, deve-se utilizar um nível de força de menor intensidade. Já o princípio da moderação estabelece que o emprego da força pelos agentes de segurança pública deve, sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força. Então, a moderação, galera, é uma continuidade do princípio da proporcionalidade. Além de ser proporcional, deve ser moderado. Deve ser utilizados os níveis de força dentro dos limites que são necessários para se atingir aquela finalidade do agente de segurança pública. E, por fim, a gente tem o princípio da conveniência. A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos. Então, galera, a conveniência estabelece o seguinte: você, agente de segurança pública, você não vai fazer uso de força quando os objetivos que você pretende atingir vão causar prejuízos menores do que o uso de força que foi empregado por você, beleza? Então, quando o uso de força for causar danos maiores que os objetivos, não deve ser utilizado, beleza, galera? Pessoal, olha só, os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Em outras palavras, galera, o uso de arma de fogo, pelos agentes de segurança pública é a exceção. Galera, regra, não use arma de fogo. Essa é a regra, não use arma de fogo. Exceção, use arma de fogo no caso de legítima defesa própria ou de terceiro. Qualquer legítima defesa, professor? Não. Legítima defesa contra perigo iminente de morte ou lesão corporal de natureza grave. Professor, exemplifica isso aí para mim. Galera, suponhamos que um preso está com uma arma de fogo ameaçando outro preso.
Há perigo iminente de morte e lesão grave? Com certeza, se o cara puxar o gatilho, a morte ou lesão grave podem acontecer. Nesse caso aqui, você pode usar arma de fogo. Agora, suponhamos que os presos estão ali apenas saindo na porrada. Você vai utilizar a arma de fogo? Você vai atirar nesses presos? Não, porque o uso da arma de fogo é exceção, é excepcional. Beleza? Fique atento a isso aqui. Galera, outra característica importante do uso de arma de fogo relacionada a você, futuro agente federal de execução penal, futuro policial penal, é essa pergunta que segue aí na sua tela. É legítimo o uso de arma de fogo em qualquer caso contra pessoa em fuga? Galera, não é legítimo. Não é porque a pessoa está fugindo que vai ser possível disparar nessa pessoa. Não atire. Essa aqui, ó, é a regra geral. Não atire. Se a pessoa estiver desarmada, então, fugindo, não atire de jeito nenhum. E se ela estiver portando algum armamento, mas não estiver representando risco a quem quer que seja, você também não pode atirar. Então, só será legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa em fuga se ela estiver armada e provocando risco ao agente de segurança pública ou a terceiro. Olha a resposta dessa pergunta, galera. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Galera, isso aqui é uma continuidade daquela característica que a gente viu. O uso de arma de fogo, galera, é a exceção. Então, você pega um preso que está fugindo. Você, agente federal de execução penal, tem um preso fugindo aí do sistema prisional federal, do estabelecimento penal federal. Aquele cara está desarmado, não pode atirar nele. Aquele cara está com uma arma, por exemplo, uma faca, mas ele não está provocando risco imediato de morte ou de lesão grave a ninguém, você também não pode atirar nessa pessoa. Não será legítimo esse uso de arma de fogo. Lembrando, o uso de arma de fogo, ele só é legítimo. O uso de arma de fogo, ele só é legítimo no caso de legítima defesa. No caso de legítima defesa, tratando-se de legítima defesa contra injusta agressão aí, praticado contra o agente de segurança pública ou contra terceiro. Isso, legítima defesa de perigo iminente de morte ou lesão grave. Olha outra pergunta importante aí para você. No caso de desrespeito a bloqueio policial em via pública, será sempre lícito o uso de arma de fogo contra o veículo? Galera, a resposta aqui também é negativa. Galera, a gente está falando do uso de arma de fogo. Lembre-se sempre que o uso de arma de fogo é a exceção. É uma medida excepcional, é a exceção da exceção. Isso a gente falando de uso de arma de fogo contra pessoa. Beleza? Tudo que eu estou falando aqui até o momento é do uso de arma de fogo contra pessoa. Tudo que eu falei até o momento referente à arma de fogo é o uso de arma de fogo contra outro ser humano. Beleza, galera? Então, não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que diz respeito e bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Então, galera, regra, o cara fez aí, o cara desrespeitou o bloqueio policial em via pública, não dispare. Essa é a regra. Exceção, dispare no caso de legítima defesa. O cara furou o bloqueio. Então, o cara furou o bloqueio e está causando um risco imediato de morte ou lesão grave a quem quer que seja, aí, nesse caso, o uso de arma de fogo será legítimo.
Beleza, galera? Uma outra pergunta importante. Os disparos de arma de fogo devem ser incentivados entre os agentes de segurança pública? Galera, que eu estou falando de um outro tipo de disparo. Eu não estou falando de disparo contra a pessoa. Galera, disparo contra a pessoa, o uso de arma de fogo contra a pessoa, a gente já viu que ele é excepcional, só pode ser utilizado no caso de legítima defesa com risco iminente de morte ou lesão grave para o agente de segurança pública ou para terceiro. Que eu estou falando, galera, de disparos de advertência. Esses disparos de advertência, eles devem ser incentivados entre os agentes de segurança pública? A resposta é negativa. Também não deve ser incentivado. Disparo de advertência também é uma exceção. É uma exceção das exceções. Beleza? Fique bastante atento a essas características que seguem aí na sua tela. Os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável, por não atender aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Professor, como assim imprevisibilidade dos seus efeitos? Galera, você dispara para cima, dá um tiro para cima com uma advertência. Ninguém sabe onde aquela munição, onde aquele projétil vai cair. Aquele disparo de advertência pode lesionar ou matar uma pessoa, por não atender aos princípios que regulamentam o uso da força. Por serem imprevisíveis seus efeitos, esses disparos de advertência, elas não são consideradas prática aceitável e elas não devem ser incentivadas entre os agentes de segurança pública. Professor, é possível fazer um disparo de advertência? É possível, galera, mas não é considerado uma prática aceitável. Se esse disparo de advertência for causar um prejuízo menor do que você disparar uma arma contra uma pessoa, nesse caso ela não vai ser considerada um ilícito por parte do agente de segurança pública. Mas ela não é uma prática aceitável, não é. Beleza? Então você não pode ficar indistintamente efetuando disparos de advertência aí como agente de segurança pública. Beleza? Galera, o ato de apontar a arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. Como assim, professor? Em regra, não aponte a arma de fogo para as pessoas durante o procedimento de abordagem. Não faça isso. Exceção, quando for necessário, aí você vai apontar. Então, suponhamos que você, galera, é um policial civil, você vai fazer uma abordagem. Você verifica que há suspeição daquele indivíduo estar portando um armamento. Aí tu aponta a arma de fogo. Agora tu não vai chegar do nada num carro, num veículo, numa pessoa e já vai botar a arma na cara dessa pessoa. Não vai fazer isso. Regra, não aponte a arma de fogo. Agora, se houver necessidade, aí apontar a arma de fogo será legítimo. Beleza? Então, esse ato de apontar a arma de fogo contra pessoas durante a abordagem não deve ser uma prática rotineira e indiscriminada. Em outras palavras, não deve ser a regra. Não deve ser a regra, deve ser uma exceção. Beleza? Cuidado com isso aí. Olha uma outra pergunta importante para você, futuro agente de segurança pública. Qual a quantidade mínima de instrumentos de menor potencial ofensivo que devem ser portados pelos agentes de segurança pública? Galera, eu vou dar um exemplo aqui para você. Um exemplo que é bastante conhecido aí, bastante falado, e vou utilizar a expressão aí rotineiramente utilizada, é o spray de pimenta. Quantos instrumentos como o spray de pimenta, que é um instrumento de menor potencial ofensivo, devem ser portados pelo agente de segurança pública? Galera, a portaria MJ-SEDH 4226 de 2010 diz que será no mínimo 2. No mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. A arma de fogo é computada nesse caso? Não. É no mínimo 2.
independentemente da arma de fogo. Independentemente da arma de fogo. Beleza, galera? É importante essa disposição aí da portaria 4226. Você tem que ficar atento. Se essa portaria for cobrada, a chance de ser cobrada essa informação que segue aí na sua tela é muito grande. Então, todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso de força, deverá portar, no mínimo, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Falando de você, galera, futuro agente federal de execução penal, futuro policial penal federal. No seu trabalho, você pode se envolver em situações de uso de força? Com certeza você pode se envolver, galera. Você está responsável pelo controle e custódia de pessoas presas. O uso de força ele é iminente nesses casos. Você terá que portar, galera, além da sua arma de fogo, lembrando que o uso de arma de fogo em ambientes internos do estabelecimento penal federal ele não é admitido, como a gente estudou lá no decreto 6049 do ano de 2007, mas suponhamos que você está aí portando uma arma de fogo em ambiente externo. Além daquela arma de fogo, você tem que portar no mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Você deve portar também equipamentos de proteção que são necessários à sua atuação específica. Professor, dê exemplos desses equipamentos de proteção. Galera, colete à prova de balas, um possível capacete, um escudo aí no caso de intervenção. Esses são equipamentos de proteção para os agentes de segurança pública, para você, futuro servidor do DEPEN. Olha uma pergunta importante. O que são instrumentos de menor potencial ofensivo? Galera, o conceito de instrumentos de menor potencial ofensivo se encontram no anexo 2, se encontram no glossário. Instrumentos de menor potencial ofensivo são um conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. Isso são instrumentos de menor potencial ofensivo, galera. São instrumentos que possuem a letalidade muito inferior a uma arma de fogo. Uma arma de fogo, galera, é um instrumento de maior potencial ofensivo, com toda certeza. Professor, dê exemplos. Um dos exemplos eu já falei para você. Um spray de pimenta, um gás de pimenta. O povo chama de espargidor de pimenta. A gente tem aí, por exemplo, a arma de choque, conhecida aí como taser. A gente tem a tonfa. A gente tem o bastão retrátil. Esses são os instrumentos de menor potencial ofensivo. Certamente isso aqui tem uma letalidade menor do que uma arma de fogo, do que uma PT, do que uma .40, do que uma 9mm, com toda certeza. Elas servem para preservar vidas? Com certeza. Elas servem para minimizar os danos? Com certeza. Galera, outros conceitos relacionados aí à menor potencialidade ofensiva estão previstos no glossário. É importante que a gente conheça esses conceitos. Armas de menor potencial ofensivo são as armas projetadas e ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade. Então essas são as armas de menor potencial ofensivo. Galera, um exemplo aqui é a arma de choque. Beleza? Essa contenção, essa debilidade, incapacidade causada, ela é temporária. Beleza? Essa é a ideia por detrás do equipamento. Já os equipamentos de menor potencial ofensivo são todos os artefatos, excluindo as armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade. Galera, dentro do conceito de equipamentos de menor potencial ofensivo,
é excluído o conceito de armas. São excluídas, né, melhor, as armas de menor potencial ofensivo. Beleza? São excluídas. Então, o conceito de armas de menor potencial ofensivo não se encontra inserido dentro do conceito de equipamentos de menor potencial ofensivo. Galera, exemplos de equipamentos de menor potencial ofensivo eu já falei para vocês. Por exemplo, uma tonfa, por exemplo, um bastão retrátil. São exemplos aí de equipamentos de menor potencial ofensivo. Então, quando a gente fala aí de instrumentos de menor potencial ofensivo, a gente está falando do todo. Instrumentos é o todo, é o conjunto mais abrangente. Dentro desse conceito aí, a gente tem os equipamentos de menor potencial ofensivo, que é, por exemplo, a tonfa, que é, por exemplo, aí, o bastão retrátil, espargidor de pimenta. E a gente tem as armas de menor potencial ofensivo. Esses são os armamentos que são utilizados. Por exemplo, galera, uma arma para disparar munição de borracha, um exemplo aí de uma arma de menor potencial ofensivo. O taser, a arma de choque, são exemplos de armas de menor potencial ofensivo. Uma pergunta importante, o que são equipamentos de proteção? São dispositivos, galera, individuais ou coletivos, que são destinados a reduzir os riscos aí dos agentes de segurança pública. Beleza? Já dei exemplos para vocês, galera. O capacete, dei exemplo para você aí do colete, dei um exemplo para você aí de um possível escudo utilizado numa intervenção. Então, o conceito de equipamentos de proteção é esse. É todo dispositivo ou produto de uso individual, no caso do colete, de uso coletivo, no caso do escudo, destinado à redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública. Então, galera, aqui a gente encerra a primeira parte aí da nossa aula da Portaria MJSE-DH 4226 do ano de 2010. Vamos resolver algumas questões para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula. Então, vamos lá, galera. Questão 1. Julgue o item seguinte em conformidade com disposição expressamente prevista na Portaria MJSE-DH número 4226 de 2010. O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, eficiência, publicidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Galera, questão 1, certo ou errado? Questão 1, o item está muito errado. Primeiro, a questão cobra disposição expressamente prevista. O princípio da eficiência e o princípio da publicidade não têm relação com o uso da força por agentes de segurança pública. Perdão, é por isso que a primeira questão está errada. Observe a resolução da questão 1. Então, o uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade, da moderação e da conveniência. Esses são os princípios que regem o uso da força pelos agentes de segurança pública. Legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. A gente viu o conceito de cada um desses princípios aí no decorrer da nossa aula teórica. Vamos lá, a segunda questão. Julgue o item seguinte em conformidade com a Portaria MJSE-DH número 4226 de 2010. Perdão, galera. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, ainda que em casos de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Galera, essa questão 2 ela também está muito errada. Por que essa questão está errada, professor? Porque da leitura dessa questão, estabelece que o agente de segurança pública não pode disparar arma de fogo em nenhum caso, que seria uma regra absoluta. Galera, a regra é não dispare arma de fogo. Essa é a regra, não dispare. A exceção são os casos de legítima defesa própria ou de terceiro,
contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Então, esse ainda que está errado, porque ele substituiu aí o exceto, que ele substituiu o salvo. Beleza? Olha a resolução da questão 2. A resposta está na portaria MJSE-DH número 4226 de 2011, anexo 1, no seu item 3. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Beleza? Galera, terceira e última questão diz o seguinte: julga o item seguinte em conformidade com a portaria MJSE-DH número 4226 de 2010. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá portar no mínimo 4 instrumentos de menor potencial ofensivo, incluída sua arma de fogo, além de equipamentos de proteção necessários à atuação específica. E aí, galera, o que você acha? Essa questão 3 tem condição de ser marcada como certa? De forma nenhuma. Essa questão está errada em 2 momentos. Primeiro, não são no mínimo 4 instrumentos de menor potencial ofensivo. São no mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Segundo, a arma ela não é computada, é independentemente da arma de fogo portada pelo agente de segurança pública. Ele também deve portar equipamentos de proteção necessários à sua atuação específica. Então, observe a resolução da questão 3, galera. Da portaria MJSE-DH número 4226 de 2011, no anexo 1, que estabelece as diretrizes do uso de força, no item 8. Todo agente de segurança pública todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá portar no mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Beleza, galera? Com isso, a gente encerra a resolução das nossas questões. Segue na tela aí o gabarito das questões que a gente resolveu. Todas as questões estão erradas. Gostaria de agradecer aí por você estar aqui comigo, estudando legislação para o concurso do DEPEN. Meu muito obrigado. Eu espero de verdade, galera, que você seja um dos aprovados nesse concurso do DEPEN. Beleza, galera? Então conte comigo, a gente vai continuar estudando legislação para o DEPEN aqui no meu canal. A gente vai até a sua prova. Pretendo fazer algumas revisões aí de legislação. Estou tentando aprender para ver como é que faz algumas lives aí para a gente continuar focado no nosso estudo. Beleza, galera? Então, um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tamo junto, de verdade!